Eu gostaria de deixar para você uma breve reflexão da palavra do Senhor. Para isso, nós vamos ler 2 textos bíblicos, e nesses 2 textos, nós vamos então poder compartilhar um pouquinho do tema que nós vamos trabalhar no próximo ano. No ano que vem, isto é, daqui a alguns minutos, nós estaremos trabalhando um tema durante todo o ano. Será o ano do pastoreio. Gente cuidando de gente. Gente cuidando de gente. Isso é muito importante na igreja. A igreja é uma comunidade terapêutica, onde um cuida do outro, onde um ajuda o outro, onde um abençoa o outro, e isto é realmente algo muito importante que nós precisamos exercer. Por isso hoje vamos compartilhar um pouquinho sobre isso, e os 2 textos que vamos ler, o primeiro está em Lucas 15 e o outro em Lucas 10. Então primeiro vamos ler Lucas capítulo 15, os versículos serão de 3 a 7. Lucas 15, você vai ter aí no telão para você poder acompanhar, versículos de 3 a 7, diz assim a palavra do Senhor. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém. Que o Senhor aplique esta palavra ao nosso coração. E agora Lucas capítulo 10, também leremos nesse instante, versículos de 30 a 37. Lucas 10, de 30 a 37, esse é o texto que nos fala da parábola do bom samaritano. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 30. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhes roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse Jesus: vai e procede tu de igual modo. Amém. Que o Senhor aplique esta palavra, meu irmão e minha irmã, ao nosso coração nesta noite. Meus queridos irmãos, pensando em gente cuidando de gente, o texto primeiro que nós lemos nos fala acerca da parábola da ovelha perdida. Muitas pessoas estão perdidas neste mundo. Muitas pessoas estão sem rumo nesta vida. Há pessoas que, inclusive, por ficarem sem destino, sem rumo, acabam tentando tirar a própria vida. Quantas pessoas chegam ao ponto, não é tão difícil, de umas encruzilhadas onde não sabem mais o que fazer.
E neste tempo onde as pessoas não sabem o que fazer, o inimigo então aproveita para colocar coisas na mente das pessoas, dizendo: olha, você não presta, você não vale nada, você não tem valor, ninguém se importa contigo, está vendo? Olha, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Foi assim que fez a mulher de Jó, falando para ele: olha, esse teu Deus aí onde está? E muitas vezes, meus irmãos e irmãs, nós estamos assim. Muitas vezes não sabemos o caminho. Uma vez perguntaram para Jesus, essa pergunta partiu de Filipe, lá em João, quando ele disse: Senhor, mostra-nos o caminho, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus disse para ele: olha, estou há tanto tempo convosco, Filipe, e não me tendes conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Meus irmãos e irmãs, o caminho somente existe um. Muitas vezes a gente fala assim: quantos caminhos existem? Se fôssemos perguntar para você hoje, quantos caminhos existem, certamente você diria: há 2 caminhos, o céu, o caminho também que leva para o inferno. Só que na verdade isso é um erro teológico muito grande, porque Jesus falou que ele é o caminho. Então só existe um caminho, está ali no singular, Jesus dizendo: eu sou o caminho. Então, se Jesus é o caminho, não há atalhos para se chegar ao Pai. E muitas vezes, irmãos, estamos perdidos e queremos tomar alguns atalhos, achando que tomando atalhos vamos conseguir chegar até o Senhor Deus. Mas o que nós observamos é que não existe atalhos para chegar ao céu. Pois bem, quando nós pensamos então em gente cuidando de gente, nós observamos a necessidade que existe em nós, de nós irmos ao encontro do perdido. Observe que nesta parábola que Jesus fala acerca da ovelha perdida, em Lucas capítulo 15, ele diz que ele deixou 99 ovelhas, mas as deixou sozinhas, desguarnecidas, desamparadas? Não, deixou-as no aprisco, deixou-as em segurança e foi atrás daquela ovelha desgarrada. É interessante, irmãos, que o cajado do pastor naquela época, o cajado do pastor de ovelhas, era muito interessante, porque ele tinha 2 lados. Um lado é aquele lado tradicional que você conhece, que tem um gancho, não é? Esse é um dos lados do cajado do pastor naquela região montanhosa. O outro lado, eles entalhavam um punho fechado, como se fosse um punho fechado na outra ponta, para que pudessem então aquelas ovelhas que tinham o hábito de pular a cerca, então o pastor quebrava a patinha da ovelha. Para quê? Você pode achar: mas peraí, pastor, isso é uma maldade. Não, para que ela pudesse ser cuidada dentro do aprisco e ela se acostumasse com a convivência dentro do aprisco, e quando ela melhorasse da perna, ela não ia mais querer fugir daquele aprisco. Hoje, ainda bem que Jesus não faz isso com a gente, né? Senão o que ia ter de gente com perna quebrada não está no gibi, não é verdade? Mas o Senhor não faz isso mais, louvado seja Deus por isso. Mas Ele continua indo ao encontro daquelas pessoas que estão perdidas. Nós, irmãos e irmãs, precisamos sim ter desejo, vontade de cuidar do outro, cuidar das pessoas que estão ao nosso redor. Se você vir o seu irmão indo para o lugar errado, a Bíblia diz: se você não avisar que ele está no caminho errado e ele morrer naquele caminho errado, então o sangue dele, o Senhor vai requerer das suas mãos. Olha só, está lá escrito lá sobre o atalaia, quando Deus escreve isso através do profeta Jeremias. É importante, irmãos, dizer que nós somos atalaias do Senhor, isto é, pessoas que devem proclamar o Evangelho, falar do amor de Deus para as pessoas. Por isso, quando pensamos nesse tema, gente cuidando de gente, pensamos então nesta parábola.
onde nós podemos entender que o Senhor requer que busquemos pessoas para receber a salvação. Isto é, busquemos pessoas para ouvir a palavra, porque a fé vem pelo ouvir. Mas ouvir qualquer coisa? Ouvir a palavra de Deus. Então precisamos, irmãos e irmãs, entender que nós devemos ir ao encontro do perdido. O perdido não vai bater na sua porta, ele está perdido. Mas nós precisamos ser caçadores de perdidos. Isto é, crentes em Jesus, que nos preocupemos com as pessoas que estão aí fora e muitas vezes morrendo sem salvação. Ah, meus irmãos e irmãs, esse pastor aqui de ovelhas, desta parábola, ele deixou as suas ovelhas ali, seguras, todas elas no aprisco, e foi ao encontro daquela que estava perdida. E o texto diz que houve júbilo, houve alegria. Por quê? Porque ele conseguiu encontrar aquela ovelha perdida. Meu irmão e minha irmã, eu não sei que tipo de ovelha você tem sido. Se você é daquelas 99 que ficaram no aprisco, ou se você talvez seja uma dessas que está perambulando por aí sem rumo, sem direção. Saiba que Jesus Cristo é a direção, Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a saída, Jesus Cristo é a solução para aquilo que você talvez não tenha encontrado solução ainda. O Senhor é a solução para os nossos problemas. Há uma canção sobre esta parábola, né? Todo mundo lembra dessa canção? Eram 100 ovelhas juntas no aprisco, eram 100 ovelhas que a amante cuidou, porém numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, e triste chorou. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Olha só, o Senhor tem feito isso com muita gente. E essa história tem se repetido ainda hoje, sabia disso? Essa história de pessoas perdidas que Jesus vai ao encontro e resgata, tem se repetido ainda hoje. Mas é importante, meu irmão e minha irmã, que você coloque no seu coração que o Senhor quer que eu e você sejamos gente cuidando de gente. Depois, na segunda coisa para você gravar no seu coração, é que nós precisamos cuidar das feridas dos outros. Não só ir ao encontro do perdido, como cuidar das feridas do outro. Ah, meu irmão e minha irmã, observe que naquela outra parábola do bom samaritano que nós lemos, 3 situações ali aconteceram. Aquele homem havia sido assaltado, ele foi espancado, e o texto que nós lemos, se você prestou atenção na leitura, você viu que ele ficou como semi-morto. Aquele homem apanhou demais, aquele homem ficou jogado na beira do caminho, certamente sangrando, com cortes, com hematomas, quem sabe ossos quebrados, mas aquele homem estava semi-morto. Talvez se ficasse ali, teria morrido. O texto não fala, mas fala que ali passou um religioso, passou um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, passou o sacerdote, e aquele religioso, com toda a sua religiosidade, ele não foi capaz de abençoar aquela pessoa que estava caída. Muitas vezes estamos assim. Muitas vezes somos religiosos, muitas vezes achamos que estamos fazendo a coisa certa, mas quando alguém precisa de nós, nós damos as costas, nós viramos o rosto. Será que isso não aconteceu em algum momento com você nesse ano 2022? Pois bem, meu irmão e minha irmã, então o sacerdote passa, era um homem que cuidava de gente, ou pelo menos deveria cuidar, era um sacerdote.
Mas daqui a pouco vem e passa o levita, um outro crente, olha só, aquele encarregado de cuidar das coisas do templo, encarregado do louvor, da adoração no templo. O homem passa, um crente, e também nem sequer olhou para aquele homem caído. Olha só, muitas vezes nós estamos assim, irmãos. A nossa religiosidade está impedindo a gente, às vezes, de abençoar outras vidas. E aí olha o que acontece no texto lá do capítulo 10, vem um samaritano. Pastor, mas o que tem a ver falar que ele era samaritano? É que a Bíblia diz que os judeus não se davam com os samaritanos. Então um samaritano, se fosse levar ao pé da letra, ele ao invés de ajudar, ainda ia ajudar a jogar uma pá de terra em cima daquele homem. Na lógica que acontecia naquele tempo, os judeus não se davam com os samaritanos desde o tempo lá do reinado de Roboão, filho de Salomão, quando o reino se dividiu, reino do norte, reino do sul. A partir dali, eles ficaram sendo chamados samaritanos e judeus, e eles tinham um ódio mortal. E você sabia que até hoje é assim? Até hoje é assim. Até hoje, lá na região da Palestina, os judeus não se dão com os palestinos, até hoje, por conta dessa rixa lá do passado. Um dia Deus vai congregar todos os salvos, mas enquanto isso, há essa rixa. Mas foi aquele samaritano que teve compaixão e ajudou. Não importava para ele se era um judeu que estava ali, não importava para ele se era um samaritano, ou se era qualquer outro tipo de religioso. Mas o que ele viu ali foi uma pessoa precisando de ajuda. E ele pensou-lhe as feridas, diz o texto. Então nós precisamos cuidar de gente. Precisamos ir ao encontro do perdido. E precisamos cuidar das feridas uns dos outros. E aqui, meu irmão e minha irmã, não basta só pensar que são feridas físicas. Mas quantos crentes, quantas pessoas estão feridas na alma? Quantas pessoas, quantas doenças hoje, né, da cabeça, né, do nosso psique, quantas pessoas não estão bem, e muitas vezes nós não percebemos, porque às vezes estamos naquele relacionamento superficial, mas nós precisamos sim, meu irmão e minha irmã, tentar entender a dor do outro, e ver o que o outro está passando, para poder ajudar no cuidado dessas feridas. Todo crente deveria ser um pouco psicólogo, né? Para ajudar o outro naquele momento. Saber ouvir. Não é à toa, né, que Deus nos deu 2 orelhas, né? E só uma boca. Porque tem gente que só fala, né? Tem o dom de língua solta, não é? Mas nós precisamos saber ouvir. E a palavra de Deus diz que nós temos que ser prontos para ouvir e tardios para falar. Cuidar das feridas. Mas tem uma outra coisa que nos chama a atenção nesse texto, sabe? É quando ele diz que nós precisamos demonstrar alegria pela vida do outro. Ah, meus irmãos, tem gente que a felicidade do outro incomoda. Não é verdade? Quando você vê alguém, fulano comprou um carro novo, por que não fui eu, Deus? Ciclano conseguiu comprar um apartamento lá em Guarapari. Está vendo? Deus deu só para ele, para mim não. Sabe, pessoas que têm inveja, pessoas que usam a boca para amaldiçoar e não para abençoar. Nós precisamos demonstrar alegria pelo que o outro tem, pelo que o outro conquista. Sabe, olha bem o que acontece nessa parábola da ovelha perdida. Quando ele achou aquela ovelha, está no versículo 5, ele pôs nos ombros, cheio de júbilo, e aí ele vai para casa, ele reúne os amigos e os vizinhos, e fala, olha, alegrai-vos comigo, olha, eu fui abençoado, então você se alegra comigo. Meus irmãos e irmãs, nós precisamos demonstrar alegria pela vida do outro, pelo que tem acontecido na vida do outro. Deus tem abençoado a sua vida, compartilhe com o outro. Mas quando você ver o outro sendo abençoado, se alegre. Sabe, é preciso nos alegrarmos quando as pessoas são bem-sucedidas. É preciso nos alegrar quando o nosso irmão, ele consegue a bênção que ele estava esperando. Mas também é preciso que aquele que é abençoado faça, sabe o quê? Testemunhe.
Não é verdade? Testemunho. Irmãos, olha, eu quero testemunhar que a minha filha passou no vestibular, eu quero testemunhar que o meu filho vai ser médico, eu quero testemunhar que saiu a bênção da casa própria. Você precisa testemunhar. Sabe por quê? Porque o que Deus faz em você e para a sua família serve para aumentar a fé do outro que vê que Deus está fazendo na sua vida. Irmãos, e não são poucas as bênçãos que Deus tem feito por nós. 2022 foi um ano de muita bênção, muita bênção. Ah, pastor, mas olha, na minha casa foi tanta luta. Foi, na minha também. Ah, teve enfermidade na minha casa? Teve na sua também. Ah, teve problema lá financeiro? Espero que não, mas se teve, Deus honrou. Porque aqueles que são de Deus, o Senhor dá tudo enquanto a gente dorme. Então observe, gente cuidando de gente. Precisamos ir ao encontro perdido, precisamos cuidar das feridas do outro, precisamos demonstrar alegria pelo outro, mas precisamos também ser sensíveis às necessidades do outro. Sensibilidade. Jesus deu exemplo disso para nós o tempo todo. Jesus, quando ele olhava e ele chegou perto de Jerusalém, e ele olhou para Jerusalém, e ele disse: ah, Jerusalém, Jerusalém, se conheceras o dom de Deus que há no meio de vós. E Jesus chora quando ele olha para Jerusalém, porque Jesus se compadeceu daquele povo. Todo o tempo que Jesus se encontrava com alguém, ele se compadecia. E se compadecer é você sentir a dor do outro, é você sentir o problema do outro. E a Bíblia diz: um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. Nós precisamos, sim, meu irmão e minha irmã, sermos solidários, sensíveis, termos corações sensíveis ao que está passando o nosso irmão ao nosso lado. Quantas vezes nós estamos com os nossos corações endurecidos e não percebemos o que Deus está fazendo. Mas se Deus está fazendo algo bom, saiba que é para que você então possa entender que tudo vem dEle. Tudo vem do Senhor. E nesse novo ano de 2023, nós estaremos trabalhando o ano do pastoreio. Você, meu irmão e minha irmã, nos ajudando o pastor, ajudando os presbíteros, ajudando a liderança a pastorear o rebanho do Senhor. Isto é, a abençoar as vidas daqueles que estão ao nosso redor. Então, que você saia daqui hoje, sabe, com essas 4 coisas no seu coração. Onde o nosso tema, gente cuidando de gente. Primeira coisa que falamos, precisamos o quê? Ir ao encontro do perdido. Depois precisamos cuidar das feridas deles. Já que você os encontrou, cuide das feridas. Demonstre alegria pela vida dele ou dela. E é claro, tenha sensibilidade para perceber as necessidades daqueles que estão ao seu redor. Fazendo assim, você também será abençoado. Porque nós não somos abençoados apenas quando Deus nos dá alguma coisa, mas quando nós podemos também ajudar a outras pessoas. Pense nisso, meu irmão e minha irmã. Como foi o seu ano 2022? Você pôde fazer isso ou não? Se não, dá tempo ainda de você mudar para que 2023 você possa ser diferente, fazer algo diferente. Então que nesta noite, Deus te abençoe, Deus nos abençoe, para rompermos um ano já com nova visão no nosso coração, pensando em abençoar e não em somente ser abençoado. Jesus, ele veio para servir e não para ser servido. Pense nisso e você terá uma vida abençoada em nome de Jesus. Amém?